Olá, começa agora mais uma edição do EM Entrevista, o programa de entrevistas do jornal Estado de Minas. E dessa vez a gente segue com a nossa série de sabatinas com os vereadores eleitos e reeleitos por Belo Horizonte nessa última eleição municipal e que a partir de 2025 iniciam um novo mandato na Câmara Municipal aqui da capital mineira. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da Editoria de Política do Estado de Minas. Hoje estou acompanhado aqui do meu colega Bruno Nogueira. Tudo jóia, Bruno? Tudo jóia, Bernardo. Bom dia, vereador. Um prazer. Bom, a gente está aqui hoje com o vereador Braulio Lara, reeleito pelo Partido Novo. Vai integrar aí novamente uma bancada de 3 vereadores na Câmara Municipal pelo partido. Vereador, bom dia para o senhor. Tudo jóia? Bom dia, Bernardo. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que seguem o Estado de Minas nas redes sociais. Enfim, um jornal tão tradicional e que tem aí quadros tão importantes como esse. Vocês estão fazendo as entrevistas com os vereadores. Pois é, a gente deixa aqui um espaço, para o eleitor entender quem vai compor a Câmara Municipal a partir do ano que vem. Afinal de contas, é uma atividade muito importante para a cidade. E já emendando e continuando, começando a nossa entrevista, vereador, queria fazer uma pergunta padrão que a gente faz para todo mundo que veio aqui no nosso programa, que é pedir uma avaliação do seu mandato anterior e o que o senhor espera agora a partir de 2025 para o seu novo mandato. Olha, foram muitos desafios nesses 4 anos. A gente vem aí com pautas importantíssimas da cidade, pautas estruturais. Eu, quando comecei o trabalho de vereador em 2021, eu vinha de um ativismo comunitário. Eu fui presidente da Associação de Moradores do bairro Buritis durante 4 anos, antes de ser eleito vereador. E eu vejo que são muitos problemas que os bairros têm nas pontas, muitas questões às vezes que passam, não vou falar desapercebidas pelo poder público não, mas o cidadão precisa sempre de estar se organizando para requerer essas melhorias e assim ir pautando a gestão da prefeitura. Então, muitas das coisas que eu trouxe para o mandato eram visões que eu estava tendo pela percepção de não ter resolvido problemas que foram pautados e que eu queria, de fato, se eleito, conseguir botar isso para andar. E aí eu cito vários problemas, Um deles, que mais me irritava, é o problema dos fios e cabos partidos. Te falo que no meu bairro tem vários e eu não consegui resolver aquilo ali de jeito nenhum. Então foi uma das primeiras proposições de lei que eu trouxe para a Câmara, para a gente tentar realmente criar um caminho de solução dentro da legislação municipal, dentro do Código de Posturas, para resolver esse problema. Mas entre eles veio a questão também da transparência em obras públicas, mas nesses 4 anos as atuações que mais destacaram a minha trajetória foram as participações em CPIs. Eu participei de 5 CPIs ao longo desses 4 anos. Então, 2 delas foram vinculadas à área de mobilidade. Então, eu fui participante da CPI da Caixa Preta da BH Trans e mais recente agora também da CPI dos ônibus sem qualidade. E, infelizmente, a gente percebe aí muitas questões irregulares e que trazem, de fato, o nosso transporte público ao nível que ele está hoje por falta de competência na gestão. Outro problema é o problema que ficou mais visível de todos, que é o problema da Lagoa da Pampulha. A gente vê uma Lagoa da Pampulha que é patrimônio tombado, reconhecido internacionalmente pela Unesco. Nós temos todos os níveis de tombamento na lagoa. A gente tem o tombamento no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, mas ao mesmo tempo a gente vê uma lagoa que continua recebendo poluição, uma lagoa que continua sendo assoreada e milhões de reais já foram gastos, aí na casa de 1,4 bilhões de reais em 20 anos, em 2 décadas, e a gente não vê uma solução definitiva, efetiva para a Lagoa da Pampulha. Isso tudo foi apurado também em CPI, foram 2 CPIs para tratar dessa matéria, e por fim a CPI Pop Rua, que também é um assunto difícil, um assunto espinhoso, que é a questão dos moradores de rua em Belo Horizonte, um número que só vem crescendo. A gente vê uma dificuldade muito grande da prefeitura em gerenciar isso aí, e todas essas pautas foram pautas que realmente deram uma visibilidade grande para o mandato. Mas tivemos outras contribuições importantes, como, por exemplo, o projeto do novo Adote o Verde, que é um projeto de adoções dos espaços verdes da cidade, que foi também uma legislação importante. Tem a questão, eu atuo profissionalmente no mercado imobiliário, então antes de ser vereador, a minha atividade profissional é de corretor de imóveis, atuo nesse segmento.
E um dos problemas que a gente vê, e que inclusive fiz proposição de lei que hoje é lei, é a questão do ITBI ser calculado pelo valor do contrato e não simplesmente por um valor hipotético que a prefeitura arbitra como base de cálculo do tributo. Precisa de ainda acertos e melhorias, mas eu acredito também que é um grande avanço que a gente teve aí para Belo Horizonte. Vereador, antes da gente entrar um pouco nessas polêmicas de CPI, eu queria te perguntar... Só tem polêmica, né? Tem polêmica, inclusive a da Pampulha, né, que teve duas e tal. A bancada do Novo em si teve votações muito expressivas, né? Somando os 3 vereadores ali, dá mais de 46 mil votos, né? Mas faltou eleger um colega, né? Tinha uma expectativa de puxar mais um vereador. O que você acha que faltou para trazer esse novo nome para a Câmara? Faltou voto. Na verdade, a gente tinha a visão de que manter os 3 vereadores atuais era muito importante, manter a posição, mas, de fato, para expandir e chegar em mais um representante, a gente tinha que conseguir realmente ter um crescimento expressivo e um crescimento de votos na legenda inteira, né? Porque, na verdade, nós 3 que já estamos aí fechando esse primeiro mandato, nós 3 tivemos crescimento, mas a gente precisava de ter um crescimento com outros nomes também dentro da nominata do Partido Novo. Mas o Novo vem paulatinamente crescendo, vem mostrando de fato a que veio, e eu tenho certeza que isso pode ser de fato ainda um resultado de trabalhos para o futuro, para o Novo aumentar a sua relevância dentro do Parlamento Municipal. E o senhor acha que isso no futuro, em 2026, credencia um dos nomes aí, um dos 3 vereadores para um cargo na Assembleia, na Câmara dos Deputados? Naturalmente, porque eu até brinco que se você é convocado para jogar uma Copa, né? O jogador que está indo é os que estão jogando, é quem tem hoje uma expressão. Então, é quase que natural que nós 3 tenhamos que sair para essa eleição de 2026, mas como um trabalho natural realmente de um projeto político que vai ganhando cada vez mais relevância e expressão. Bom, vamos falar um pouco agora sobre essas polêmicas da Câmara Municipal em relação ao Executivo e falar um pouco sobre os assuntos mais quentes, né, recentes agora, inclusive depois da reeleição do prefeito Fuad Noman. O senhor acionou a Justiça para poder tentar barrar um dos empréstimos que foi aprovado pela Câmara agora, um empréstimo na casa de R$1 bilhão para a Prefeitura, dizendo que ele fere o regimento interno da casa. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor como que esse empréstimo à Prefeitura, qual problema ele teria e em que pé que está essa ação que o senhor está movendo. A Prefeitura ficou sem limites e as articulações que aconteceram na Câmara pós-eleição, reeleição do prefeito Fuad, elas realmente criaram um cenário onde em menos de 15 dias, quase que, digamos, R$2,5 bilhões em empréstimos foram aprovados, sem contar na suplementação orçamentária de mais R$2 bilhões que estava lá como um jabuti dentro da reforma administrativa da Prefeitura. A Câmara virou banco da Prefeitura agora, então, assim, nós questionamos porque as manobras regimentais que foram feitas atropelaram os parlamentares, me atropelaram, e agora vamos aguardar o Poder Judiciário se manifestar para realmente verificar a perspectiva do direito, que no meu caso, em específico, como presidente de comissão, era de ter uma tramitação normal e não uma tramitação a jato. Eu diria que foi uma tramitação trem-bala e que fere totalmente aí a necessidade de assuntos tão complexos e tão relevantes como a tomada de empréstimos bilionários fosse discutido com mais critério, com mais cautela. O senhor, a gente tem na presidência da Câmara agora, encerrando inclusive o seu mandato, o Gabriel Azevedo, que foi durante todo o mandato dele na presidência especialmente uma voz muito antagônica à prefeitura, inclusive na campanha para prefeito, né? Ele concorreu pelo MDB contra o Fuad Noman. E agora no final do ano ele tem convocado sucessivamente reuniões extraordinárias com essa ideia de zerar a pauta, né? De ser uma Câmara muito eficiente. Mas o senhor esperava algum tipo de reação um pouco mais contrária à prefeitura, ou então algum tipo de resistência maior na votação desses projetos de empréstimo, inclusive da reforma administrativa? Eu esperava mais coerência e eu vejo que, infelizmente,
a tudo aquilo que se lutava e se falava a respeito da importância de ter cuidado realmente com a cidade, principalmente nessa questão de contratação desses empréstimos vultuosos, quem vai pagar a conta é o cidadão. Quem vai pagar a dívida, no final das contas, é o cidadão. E a gente está vendo o seguinte, tudo que a prefeitura pautou está andando para valer. E só anda porque a presidência, de fato, dá condições para que isso tramite na velocidade que tramitou. Então, são questionamentos, nós do Novo questionamos sim, e eu espero que agora, de fato, o judiciário se manifeste. Mas eu só lamento, porque uma coisa que eu privo muito no meu mandato é de coerência. Mas por que o senhor acha que esses projetos andaram tão rápido assim? Logo no final do ano, né? Nós estamos em dezembro e são muito dinheiro passando. E eu acho que vale lembrar que é uma legislatura que já barrou outros empréstimos da prefeitura, né? Eu acho que um caso muito emblemático é ainda na época da gestão do Calil, quando a Câmara barrou o empréstimo para a contenção de obras de enchente. O que aconteceu? Mudou essa postura? É o final do ano mesmo, o final da legislatura, que a prefeitura está mais apressada? A prefeitura está morrendo de medo dos vereadores que foram eleitos. Por que ela não quer deixar que quem de fato vai tocar os próximos 4 anos decidir sobre matérias tão importantes como essa dos empréstimos? Enfim, eu acho que é um desespero para não se ter o questionamento dos novos ingressos na Câmara, que vai acontecer agora dia 1º de janeiro. Então o senhor acha que os próximos 4 anos serão mais difíceis para a prefeitura? No mínimo, a prefeitura vai ter que entender o posicionamento de cada um dos vereadores, de cada um dos blocos, obviamente, os blocos de base e de oposição. Mas assim, você pega um vereador, por exemplo, Pablo Almeida, que foi recordista de votos, né? Ele está fora da discussão. E todas essas decisões que estão sendo tomadas agora vão impactar nos próximos 4 anos em termos de debates legislativos, mas provavelmente em décadas da cidade. Por que não? Por que a tramitação não poderia ser feita conforme manda o regimento, de forma natural, passando nas comissões, tendo os devidos debates e vindo a ter as votações em 2025? Por que não? A quem interessa isso? A quem interessa, de fato, esse tanto de aprovação? A gente está falando aí em 2,5 bilhões de reais em empréstimos, mais 2 bilhões de reais em suplementação orçamentária. A quem interessa isso? São perguntas que algumas pessoas deviam vir a público e se explicar. O senhor e aí também a Fernanda Altoé, Marcela Tropa, né, suas correligionárias ali dentro da Câmara, fizeram muitas críticas à reforma administrativa, não só pelo ponto de criar mais secretarias, que seria um aumento ali da máquina do Estado, mas principalmente por conta dessa suplementação. O senhor acredita que isso vai ter algum impacto no orçamento e também é partidário da ideia de que essa reforma deveria ter sido votada no ano que vem? Bem, o primeiro ponto é o seguinte, quem foi lá dar uma conferida no plano de governo do prefeito e me falar que isso tudo lá constava? A gente sabe que não constava. Então, muitas surpresinhas surgiram depois, inclusive aumento de cargos, aumento de máquina pública, aumento de custos. Então, assim, não vou falar que todas as ideias são ruins, não. Eu concordo, por exemplo, a questão de ter a Regional do Centro separada do restante da Centro-Sul. Mas isso é uma modificação que não tratou, por exemplo, de um assunto importante que era de empoderamento das regionais. As regionais, quando o Calil assumiu, lá atrás, elas foram esvaziadas. Um coordenador regional hoje tem pouco poder de ação. Então, por que não se falou em retomar o poder de ação desses coordenadores regionais? É só para criar mais cargo? É só para ter mais espaço para receber os apadrinhados políticos? Então, muitas perguntas sem respostas e nós não tivemos o devido espaço para debatê-las. Agora, vereador, ainda nessas últimas semanas, a Câmara barrou um projeto da Prefeitura que queria retomar o imposto sobre qualquer serviço. ISSQN, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Isso. Para as empresas de ônibus, queria isentar esse imposto para as empresas de ônibus. Absurdo. Como é que o senhor vê essa movimentação da Câmara? Não é um sinal um pouco trocado? Aprova muito dinheiro em empréstimos e barra um projeto? Por que só a empresa de ônibus tem que ter isenção de ISSQN? E as outras empresas que prestam serviços para a máquina pública e que também têm que considerar o ISSQN como custo na sua matriz de preços? Por que é só para as empresas de ônibus? É porque eles patrocinaram o prefeito Fuad na campanha? Gente, isso é imoral. Imoral.
E ainda bem que a Câmara de fato rejeitou esse projeto, que era as duas surpresinhas que chegaram logo no dia depois da eleição do segundo turno. Vereador, queria falar um pouco agora sobre questões partidárias. A gente tem noticiado que está tendo uma aproximação, uma conversa do vice-governador Matheus Simões, do Partido Novo, com o PSD, que é o partido do prefeito Fuad Noman. Queria ouvir do senhor como que isso tem chegado à bancada de vereadores do Novo em Belo Horizonte e se isso pode, de alguma forma, interferir na relação que a bancada vai ter com o prefeito nos próximos 4 anos. Nós, do Partido Novo, sempre tentamos fazer um trabalho de construção, de trabalhar positivamente em torno de soluções para a cidade, para o Estado. Então, assim, se essas alianças que forem se consolidando, forem positivas para resolver problemas da cidade, a gente está junto. Nós não temos essa perspectiva, igual alguns tentam nos rotular, como uma oposição incondicional. Não é isso. Nós entramos para fazer um trabalho independente. E o que é o trabalho de um político independente? É o político que tem a serenidade para tomar a melhor decisão entre o que é bom, o que é ruim, ser rechaçado, criticar todos os pontos, mas sempre sem ter aquela história do tipo, eu tenho que votar de um lado ou do outro porque me mandaram. Não. Se não tiver, de fato, uma consolidação consistente de fundamentação para a gente fazer aquilo ali, se não fizer sentido, a gente vai ser contrário. Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela teria certamente se desvencilhado de diversos problemas se tivesse escutado mais o Partido Novo. E a verdade é que sempre nos jogaram contra as cordas, como se de fato fôssemos apenas uma oposição. Já no governo estadual, o partido, o PSD, faz parte da base do governo Zema, né? Então, assim, alinhamentos para a gente construir juntos, isso aí eu não vejo como problema nenhum. Agora, não nos convide a abrir mão das nossas convicções, principalmente quando elas, de fato, não tiverem nenhum fundamento e ainda, porventura, podem prejudicar a população. O Novo não vai escalar. Mas acho que pode ter, então, um efeito contrário ao que eu perguntei, né? Por exemplo, se tiver, de fato, essa aproximação dos vereadores do Novo terem mais espaço dentro da prefeitura para propor projetos, aprovar projetos? É ótimo. Se for só projeto bom e que puder ser, de fato, incorporado no dia a dia da cidade, por que não? A nossa bronca é de, às vezes, passar em goela abaixo situações que, sem discussão e sem fundamento, acabam atendendo apenas questões escusas do mundo político. Como que o senhor avalia essa possível candidatura do professor Matheus Simões, em 2026? Porque a gente sabe que é o vice-governador, talvez seja até um nome natural para concorrer em 2026, mas ainda precisa um trabalho de base maior, não é? Eu acredito, assim. Como o senhor avalia? Bem, a candidatura do professor Matheus Simões, ela é uma candidatura natural, é a nossa candidatura. O Novo vai seguir com o nome do professor Matheus Simões para ser o próximo governador de Minas Gerais. Nós temos no Partido Novo um ponto muito positivo, que é justamente o seguinte: o Novo está mostrando que veio e botou ordem na casa. O governo Zema, por mais que muitos tentem criticar e desmerecer, o governo Zema está fazendo milagre no momento onde você está com o Estado que está quebrado. Só que a política, ela desgasta algumas palavras. Por exemplo, o Estado está quebrado, né? Agora o Estado está bem. O Brasil está indo para o buraco com o Lula, mas só que quem é torcedor do Lula tenta fingir que aquilo dele está bem. E quem é opositor ao Lula acentua. Então, às vezes, algumas questões que precisam de ter uma maturidade de avaliação acabam não tendo. O governo do Estado botou ordem, de fato, numa estrutura que estava totalmente desorganizada, inflada, gastando muito dinheiro e, principalmente, com o Estado endividado, não tinha dinheiro para grandes investimentos. Então, na prática, o que o Zema e o professor Matheus estão entregando é o que todo mundo quer: organização, previsibilidade, um Estado enxuto. E isso tudo, às vezes, no mundo populista, não tem valor. Mas basta você tirar esses agentes do jogo, que aí você vê, de fato, tudo acontecendo. Quem que gostaria hoje de voltar a ter um Estado que não paga salário, que não paga o salário em dia, que não tem o dinheiro para o 13º? Eu tenho certeza que nenhum servidor público quer isso. Mas, na verdade, a gente se acostuma muito rápido com as coisas boas.
Então, a reorganização do Estado de Minas Gerais, toda essa estrutura que foi reconquistada com a gestão do Partido Novo, ela tem que ser, de fato, valorizada pela população. O desafio é de mostrar isso e as pessoas entenderem naturalmente a importância da continuação de um governo sério. Então, a gente vai com o professor Matheus Simões, com certeza, para esse pleito de 2026, mas tem desafios, sim, de comunicação que a gente precisa de mostrar para as pessoas a importância de ter gente séria e competente na frente da gestão. Vereador, o senhor mesmo disse que a sua atuação pregressa à Câmara é no mercado imobiliário, falou também da sua participação na CPI da população em situação de rua. A gente vive hoje em Belo Horizonte uma situação em que a gente tem 20 vezes mais imóveis vazios do que pessoas em situação de rua. Queria entender do senhor como que um vereador, e um vereador que conhece essa realidade do mercado imobiliário, poderia ajudar no acesso à moradia dentro da cidade. Essa pauta é uma das pautas mais importantes da cidade. A gente vive em Belo Horizonte diversos contrassensos. Esse número total de moradias vagas, como se fosse resolver problema de população de situação de rua, como se fosse assim, pega todo mundo e cada um vai morar num canto, isso é uma utopia e a gente sabe que não é assim que funciona. Mas a gente precisa dividir primeiro o que é o mundo privado e o mundo público. Belo Horizonte, dentro do colar da Contorno, tem centenas de imóveis públicos vazios que poderiam ser readaptados para receber a moradia popular. Nenhum desses foi feito em 4 anos. Nenhum. Então, a gente vê muito discurso e pouca prática. Por outro lado, a gente vê uma área de 500 mil metros, onde tinha um aeroporto pujante, funcionando, que tinha ali um aspecto importantíssimo de estrutura da cidade, formação de mão de obra para a área de aviação, formação de pilotos, formação de mecânicos, os estágios de todas as universidades e faculdades mineiras que têm cursos de aeronáutica ali no aeroporto Carlos Prates, e foi tudo jogado para o espaço para fazer populismo, para botar um mega IAPI lá dentro, enquanto a gente tem áreas muito mais vocacionadas na cidade para fazer a construção da habitação popular. Eu gosto sempre de salientar que a Granja Werneck, que é aquela região ali próximo da divisa de Santa Luzia, na região norte da cidade, recém-regularizada, a gente tem 1 ano aproximadamente que ela foi regularizada, deixou de ser área privada e virou área pública. E o que está sendo feito lá? Até agora nada. E o pior, no meio desse caminho, no meio de toda essa gestão, havia um projeto de 13.800 moradias lá que foi impedido por essa mesma prefeitura. Então, assim, é um monte de coisa que não bate. Aí, agora, não, vamos fechar o aeroporto porque aqui vai resolver o problema da habitação popular. Não vai. O contrassenso que eu percebi durante a CPI Pop Rua é que Belo Horizonte tem estrutura de abrigos, de albergues, não são plenamente usadas, tem vaga. Como que tem vaga esse mundaréu de gente na rua? A gente fala em aproximadamente 10 mil pessoas nas ruas. Só que até para falar do número é engraçado, porque você tem grupos que fazem trabalhos de muito tempo da própria UFMG, o Polo de Cidadania, que afirmam que o número é maior, na casa de 12 mil talvez. A prefeitura contratou a própria UFMG num outro setor lá que não tinha nada a ver de fato com todo esse histórico de trabalho, que atestou algo próximo de 5 mil. E nós temos um projeto que eu acho que é sensacional, que é o Canto da Rua, que na época da pandemia era o Canto da Rua emergencial, que atendeu praticamente 9 mil pessoas. E agora o Canto da Rua está se estruturando novamente, né, com pessoas que atuam nisso há muito tempo e que merecem de fato todo o reconhecimento da cidade, mas que não consegue dar vazão ao tamanho do problema. Então a prefeitura não sabe nem o número de moradores de rua direito e fica falando um monte de asneira para lá para cá, mas efetivamente de reconduzir as pessoas para uma vida digna só existiu na propaganda político-partidária da campanha. Na prática, o que a gente vê são ações que não batem com o tamanho do problema que a gente tem em Belo Horizonte. Então, assim, é um problema desafiador, ninguém acha que é um problema fácil, mas a gente está vendo a nossa cidade definhar, a região do centro, Barro Preto, Savassi, por pura incompetência e desorganização da gestão da assistência social de Belo Horizonte. O senhor acha que resolveria, então, o problema requalificar esses imóveis do centro? Ajuda, né? Mas assim, uma obra não é um negócio de um dia para o outro, mas você tem que começar a fazer, você tem que começar a agir, você precisa de estruturar.
A gente tem na região do Baixo Centro ali, por exemplo, aquele prédio da engenharia que todo mundo sempre questiona ali em frente à Praça da Estação praticamente, né? Parado. Por que não? Por que não você ter mais equipamentos que estão nas periferias para não deixar com que as pessoas em situação realmente de miséria realmente, que elas tenham que ir para o centro, né? Então, a própria assistência social de Belo Horizonte já pautou no passado que precisariam de construir as 100 CRAS. Por que não construiu? Por que não constrói? Por que não aumenta? E, enquanto isso, o orçamento da assistência social de Belo Horizonte não é pouco dinheiro. É na ordem de R$500 milhões também por ano. Então, se a gente fizer uma conta de padeiro, né? Se você pegar 500 milhões e dividir por 365 dias, a gente está falando de um investimento na cidade de mais de R$1 milhão por dia. E a gente não vê uma ação que gere resultado no nível que Belo Horizonte precisa. Tudo isso está sendo pago com o dinheiro do contribuinte de BH. Então, a prefeitura é muito tímida nas soluções e eu acho que a gente precisa sim de priorizar esse assunto. Não só na perspectiva da pessoa que está ali numa situação de miséria e que precisa de atenção do poder público para restaurar sua vida digna, mas também os espaços públicos, os ambientes públicos que não podem ficar degradados igual hoje estão ficando. Vereador, acho que para aproveitar um pouco o gancho, o senhor é um dos grandes defensores do aeroporto Carlos Prates, da manutenção daquele espaço, né? Eu queria te perguntar assim, agora que parece inevitável que o empreendimento vai acontecer, os bairros vai surgir um novo bairro ali, como é que o senhor pretende atuar nessa questão agora? Fiscalizando cada passo da prefeitura, porque as incoerências, inconsistências, gente, é um mundo de fantasia. Como que pode, num ambiente sério, vir 3 projetos na sua mão, diferentes, e que ninguém explica nada, e a prefeitura começar uma obra de um posto de saúde que sequer estava alocado no mapa? Fica achando que a gente é retardado. Então, eu vou continuar questionando isso veementemente. Mas é óbvio que eu sei que uma vez que o prefeito Fuad foi reeleito, né, ele vai continuar com o que ele já estava fazendo, né? É diferente de você, por exemplo, tivesse tido o prefeito, no caso o Bruno Engler, que foi para o segundo turno, se tivesse sido reeleito, essa página seria talvez escrita de uma forma diferente. Mas eu continuo vendo movimentos orquestrados de militância na área de habitação participando desses eventos, pessoas sendo iludidas, mentiras sendo contadas e o pior, a população do Padre Eustáquio não sendo ouvida. Todo mundo sabe que ele é um gargalo viário. Todo mundo sabe que a rua Padre Eustáquio, a rua Pará de Minas, a própria Pedro II são saturadas. Você vai colocar ali então 20 mil pessoas para morar ali? Como que vai ser isso? Não tem um estudo de impacto. Então, vamos ver aqui como é que a prefeitura vai tocar, porque o jogo de narrativa está lindo. A maquete SimCity que eles fizeram é maravilhosa, mas para com isso, né? A gente do lado de cá vai continuar fazendo uma fiscalização séria. Mas eu lamento muito Belo Horizonte ter aberto mão de um aeroporto consolidado de 80 anos, ou seja, ele é mais antigo do que todos nós aqui e provavelmente mais antigo do que todos que vão ver essa live. A gente jogou fora um equipamento econômico que é difícil de você construir, ainda mais numa cidade montanhosa como a nossa. Todas as grandes metrópoles do mundo têm 3 aeroportos, no mínimo. Um grande que faz voos internacionais, que no nosso caso é o aeroporto em Confins. Nós temos um aeroporto de perfil executivo, como é o caso da Pampulha, e temos um aeroporto de serviço, que era o Carlos Prates, onde ficava a oficina de aeronave, ficavam as escolas de formação de pilotos. As pessoas não sabem, mas o piloto do Boeing ou do Airbus comercial lá, todo ano ele tem que passar por certificação. E essa certificação era nas escolas, no aeroporto Carlos Prates. Tudo funcionava lá. Tinham simuladores, tinha uma série de ferramentas que passam longe das vistas de quem não vive o segmento de aviação. Mas Belo Horizonte preferiu expulsar essa mão de obra daqui, expulsar essas escolas daqui. Então, em vez da cidade acolher cada vez mais empreendimentos, empreendedores, a Belo Horizonte sempre está optando por expulsar isso daqui. A habitação popular, as 4.500 moradias que estão sendo prometidas para aquela localidade, eu tenho certeza que teriam como ser admitidas em vários outros pontos da cidade, como, por exemplo, na Granja Werneck,
mas tem regiões próximas dos corredores de transporte já estabelecidos que seriam vocacionadas. A habitação popular, ela não deveria ser concentrada toda num ponto. Quanto mais distribuída ela ficar, melhor é, porque isso cria integração da cidade dentro das próprias centralidades. Então, assim, para mim é uma vergonha, inclusive uma vergonha do prefeito que virou a casaca no meio do caminho, porque tem vídeos, não só do Fuad falando, defendendo o aeroporto, como a gente viu o Calil defendendo o aeroporto, e depois que o Lula assumiu, por articulação do Rogério Corrêa, que já defende o fechamento do aeroporto e essa política populista barata que eles gostam de fazer, o Rogério Corrêa que foi lá e derrubou o aeroporto. O aeroporto estava sendo entregue para a iniciativa privada, do próprio ecossistema aeronáutico que já estava ali estabelecido, ou seja, praticamente seria um condomínio das empresas que ali já estavam, que queriam investir, que queriam expandir. Belo Horizonte, mais uma vez, joga no lixo o desenvolvimento. O senhor acredita que existe uma possibilidade dessas moradias não serem entregues? O senhor falou que tem movimentos por moradia ali que estão sendo iludidos. Eu acho. Eu só não vou fazer o papel agora de parecer que estou torcendo contra. Muito pelo contrário. Eu sou um defensor da habitação social. Acho que tem que ter. Eu acho que tem ferramentas muito mais potentes dentro do nosso arcabouço jurídico, dentro da cidade. O plano diretor tem um instrumento que chama BPH, que é você conseguir gerar créditos de área a ser construída em outros empreendimentos, em contrapartida da construção de moradia social. De um modo geral, seria o próprio poder privado fazendo e não o governo, e você gerando crédito, na verdade, em construção de áreas que são mais atrativas comercialmente. Não vi nenhum empreendimento na cidade sair com esse instrumento. E isso sim a prefeitura deveria potencializar. Agora, mas o senhor acredita que nenhuma construtora utilizou porque ele não é viável? A prefeitura criou um mecanismo financeiramente inviável de executar, que é o grande problema da outorga onerosa. Essa mesma turma que luta por moradia solta narrativas de que a prefeitura ganharia milhões com a outorga e que foi, inclusive, uma alteração na legislação que ocorreu para diminuir o custo da outorga, para justamente passar a viabilizar os empreendimentos. Eles jogam como se tivesse abandonado a Receita. A Receita não existe se ninguém utilizar os instrumentos. Então, Belo Horizonte precisa ser mais inteligente e conseguir realmente fazer com que esse processo de construção de moradia social seja um ciclo que sempre aconteça. Afinal de contas, a cidade que está querendo crescer, ela sempre vai precisar desses imóveis. A gente tem que ter imóveis para atender todos os segmentos da população. Esse é o segredo para uma cidade que quer se desenvolver, ter realmente equilíbrio entre pessoas de todas as classes sociais vivendo harmoniosamente. E no que a prefeitura ou a Câmara pode trazer de inovação para a legislação urbanística da cidade para voltar a aquecer esse mercado imobiliário? O senhor falou da outorga onerosa, mas tem outra coisa ali que precisa melhorar também? Tem dois assuntos que vão acontecer nessa próxima legislatura. Um deles é o contrato de ônibus, que vence em 2028. Não é possível que a prefeitura vai querer só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V num contrato falido de 2008, cheio de irregularidades. E o outro é a discussão do plano diretor, porque o plano diretor, ele em 2027, ele tem que estar de novo em pauta. E aí a questão qual que vai ser a corrente de pensamento da prefeitura ao pautar a nova reforma do plano diretor para a Câmara, né? Então, são assuntos que têm que ser, de fato, debatidos e discutidos, mas eu espero que a prefeitura enxergue com essa sequência de anos do novo plano diretor e ver realmente o que ela precisa de fazer para que a Belo Horizonte entre de novo nos trilhos e volte a crescer. Hoje, Belo Horizonte é campeã de expulsão de investimentos daqui. Bom, vamos falar sobre CPI da Lagoa da Pampulha, até porque o tempo já tá avançando aqui. Aqui a gente conversa bastante se deixar, viu? E a gente prometeu falar da CPI. Bom, a CPI da Lagoa da Pampulha foi um dos temas mais importantes, mais midiáticos também dessa última legislatura, até porque terminou-lhe sem um relatório apresentado, foi tentado abrir uma nova CPI e barrado, né, pela Justiça. Queria entender do senhor como que o senhor pretende agir nesse próximo mandato para poder tentar manter o trabalho que o senhor fez na CPI e, se é possível, a abertura de uma nova comissão a partir de 2025. Bem, a CPI
ela de fato teve 2 capítulos. A primeira delas, que puxaram meu tapete no último instante, né, por uma manobra orquestrada aí pela base de governo, e comemoraram muito da CPI ter encerrado sem ter sequer um relatório apreciado, né? E essa pizza, né, que acabou sendo assada aí pela prefeitura, deixou muita gente achando que nada aconteceria e que aquilo ali realmente era um caso abafado dentro da história de Belo Horizonte. Não foi. Conseguimos de novo juntar as assinaturas, abrimos a CPI da Lagoa da Pampulha 2 e, pasmem, a prefeitura, com esse sentimento de impunidade, cometeu novamente irregularidades na contratação do famoso contrato de tratamento das águas. Gente, o contrato de tratamento das águas estava custando na ordem de 15 milhões de reais por ano. A prefeitura foi lá e abriu uma contratação sem licitação, sem concorrência, aumentou de 15 para 22 milhões e meio e, pasmem, a prefeitura tirou as exigências de entrega de qualidade da água. Antes, o contrato de tratamento das águas era o seguinte: empresa, vai lá e me garante que a água da Lagoa da Pampulha esteja em classe 3. A empresa, se vai usar pouco remédio, se vai usar muito produto químico ou não, não interessava. Ela tinha que atingir classe 3. Além de, nesse tempo todo, ela não conseguir suportar a classe 3 em todos os períodos, falhar em vários momentos, esse último contrato que a prefeitura assinou sem licitação, sem concorrência, agora a prefeitura tirou do objeto a exigência de classe 3 e aumentou o valor em 50%. Que é um negócio mais descarado do que isso. Isso, para mim, é de fato a percepção de impunidade, é a percepção de que nada vai acontecer comigo. Tudo que foi apurado na CPI 1, mais esses fatos de final do ano passado, foram colocados no relatório final. Foi aprovado, então nós temos sim um relatório de CPI aprovado. Esse relatório foi encaminhado ao Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal já entrou com a primeira ação para justamente fazer com que todos os danos ambientais que foram promovidos dentro do espelho d'água, dentro da Lagoa da Pampulha, sejam restaurados. Isso está na Justiça e eu espero que tudo isso, agora que a gente apurou os indícios e demonstrou ao Ministério Público, que nada esteja relevado, porque o dinheiro do cidadão de Belo Horizonte não pode ser jogado no lixo igual está sendo. Eu gosto de falar que o dinheiro de Belo Horizonte escorre pelo ralo na Lagoa da Pampulha. Então, certamente é uma das matérias que eu vou continuar fiscalizando cada um dos andamentos. Agora, vereador, a Lagoa da Pampulha é um assunto muito antigo na nossa cidade, uma discussão muito antiga, e sempre parece que houve um jogo ali de ataques entre Contagem, Belo Horizonte, Copasa também. De quem que seria a culpa dessa situação hoje da Lagoa e como resolver isso? Tem faltado articulação entre as prefeituras? Não tenho a menor dúvida, mas a articulação ela tem que partir de onde? De Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte tem que ser esse pivô, e ele não é o pivô. Ele empurra para um lado, empurra para o outro. Imagina o seguinte: quando você tem um imóvel, uma casa, você vai lá e bota um equipamento de segurança, cerca elétrica, câmeras, sei lá. Não necessariamente vai entrar um ladrão, mas o equipamento de segurança tem que estar ali o tempo inteiro em funcionamento para que, se houver uma situação, você pega e tem aquilo ali para realmente repelir aquela ação criminosa. Existe um esgoto que está vindo de Contagem, tá certo? Eu pego e deixo entrar tudo na lagoa para depois eu ficar aprovando contratos milionários de limpeza? Por que eu não ponho um equipamento que trava a entrada desses esgotos? Por que eu não crio uma estação de tratamento em cada um dos afluentes? O dinheiro que já gastou dá para fazer dezenas desses equipamentos, mas nunca foi feito. Belo Horizonte espera o problema entrar para a lagoa para depois começar a falar em resolver. Então, não é um caso de ontem, é um caso de décadas. Mas a CPI investigou os passos que foram dados naquele período de Copa do Mundo para cá, de Copa das Confederações para cá. Na época, Belo Horizonte tinha preocupação de resolver a Lagoa da Pampulha para receber os turistas, receber os visitantes. E aí começa de novo esse esforço. Mas de lá para cá, a quantidade de indícios de irregularidades nas contratações nos revela que, na verdade, existe um grande esquema que desvia dinheiro em Belo Horizonte. Nós apontamos diversos indícios e que precisam de ser aprofundados pelo Ministério Público e, naturalmente, pela Justiça.
Mas você gastar o dinheirão que se gastou na lagoa e não ter o resultado até hoje, vai lá na enseada do Garça, vai lá naquela parte lá no fundo da lagoa, lá na parte de trás, a parte oeste, que eu diria que é a parte pobre da lagoa. Gente, o esgoto brota lá a céu aberto. Nós temos diversas situações, inclusive, por exemplo, qual que é o sentido de você contratar uma empresa para desassorear a lagoa e na hora que acaba o serviço ela deixou uma estrada aterrada no meio da lagoa? O nosso espelho d'água todo é tombado. E aí o desrespeito aos tombamentos de todos os níveis acabam sendo relativizados pela própria equipe técnica da prefeitura. E essa turma aí que acha que tem credibilidade para falar são os mesmos que a gente acabou de ver esse caso aí do rompimento da barragem do Nata. A barragem do Nata, estava lá um monte de gente, que vamos salvar as tartaruguinhas, mas por trás disso existem laudos técnicos, a prefeitura sabia dos riscos iminentes de rompimento da lagoa, da barragem da Lagoa do Nata. O que foi feito? E agora, quem vai pagar essa conta? Quem que é o responsável? Quem vai pagar a conta em Belo Horizonte de um viaduto que cai? Alguém não fez o seu papel e essas pessoas precisam de ser responsabilizadas. Vereador, a gente chega no fim aqui do tempo da nossa entrevista, o tempo também que a gente fez com outros vereadores eleitos e reeleitos por Belo Horizonte. Queria deixar esse espaço final para o senhor falar com o seu eleitor e também com o cidadão de Belo Horizonte de uma forma geral sobre o que esperar da sua atividade no próximo mandato. Bem, eu quero agradecer ao Estado de Minas pelo espaço aqui, dessa fala, desse bate-papo. De fato, eu me sinto muito honrado de, ao concluir esses 4 anos de mandato, de ver que todo esse trabalho, de todo esse esforço que a gente fez para melhorar a nossa cidade foi reconhecido nas urnas. Então, eu cresci minha votação e entro com toda a energia para esse segundo mandato para a gente realmente conseguir fazer com que Belo Horizonte seja uma cidade melhor, uma cidade mais limpa, uma cidade mais bonita. Muita coisa, ao meu ver, me deixa a desejar e a gente precisa de realmente continuar fiscalizando o Poder Executivo para que ele entregue ao cidadão aquilo que o cidadão merece. Discussões são naturais, pressões são naturais, mas a gente não pode, na verdade, esquecer que o nosso propósito como pessoas públicas é de entregar um resultado para a cidade, representando aqueles que nos elegeram. Então, agradeço o espaço, agradeço, Bernardo, aí, o trabalho que você e o Bruno estão fazendo aí no jornalismo do Estado de Minas e coloco sempre à disposição para a gente realmente melhorar Belo Horizonte. Nós precisamos de ter uma cidade melhor do que a gente tem hoje. Agradeço novamente a disponibilidade do vereador em conversar com a gente. Obrigado, Bruno. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Bernardo. Obrigado, vereador. Foi um prazer. Bom, você continua acompanhando as principais notícias da política aqui de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, do Brasil e do mundo no site em.com.br. Um abraço e até a próxima.